Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, agora são 8 horas da manhã. É bom estarmos juntos, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar de Lamentações 3, quando o profeta Jeremias escreveu lá, expressou aquilo que Deus o inspirou, não é? Que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas, porque novas são a cada manhã. E louvamos o Senhor por que Ele é, pelo que Ele faz. Bom dia a você que está aí presente nesse vídeo, né, acompanhando ao vivo, e a você que depois que verá também esse vídeo. Hoje, nessa segunda-feira, muitos corações estão aí gratos a Deus, outros preocupados, né, as eleições que foram ontem, novos prefeitos, vereadores em muitas cidades, ou alguns ficam preocupados com o segundo turno em algumas cidades maiores, não é? E nós devemos pedir sempre orientação ao Senhor. E lembrar que somos instrumentos de Deus, todos nós, servos do Senhor. Devemos refletir o amor de Jesus através da nossa vida. Salmo 1, versículo 2. Salmo de número 1, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Na semana passada nós começamos a ver nesse salmo sobre as marcas da felicidade, e uma das primeiras marcas que nós vimos no versículo 1 é que é uma pessoa que tem essa felicidade, que é bem-aventurado, é porque ela tem ações que demonstram que o caráter dela foi transformado. Como diz, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Vimos todas essas questões o que envolvem. E hoje nós vamos ver a segunda marca da felicidade que esse salmo nos traz. A segunda marca que nós olhamos para ele está aqui no versículo 2, é que a pessoa que é bem-aventurada, que ela é feliz, ela desfruta de uma fonte espiritual inesgotável. Então, a segunda marca da felicidade para o salvo é Jesus, que desfruta de uma fonte espiritual inesgotável. Qual é essa fonte? Essa fonte é a palavra do Senhor, a Bíblia, a revelação de Deus. Ela é inerrante, não tem erro, ela é suficiente, ela é atual, atualíssima, né? Atualizadíssima a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é eterna. Como diz a própria palavra do Senhor, tudo pode passar, o mundo vai passar, mas a palavra do Senhor nunca passará. Louvado seja Deus, porque ela é assim. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é uma fonte espiritual inesgotável para a nossa vida. Por isso, há uma frase que diz assim, olha, a Bíblia é para ser pão para uso diário, não um bolo para ocasiões especiais. Ok? A Bíblia era para ser pão para o uso diário, não um bolo para ocasiões especiais. Muitas vezes tem pessoas que vão ler a Bíblia só de vez em quando. Oh, mas eu estou triste hoje, estou alegre. Não, a palavra de Deus é alimento. Meu coração, para a minha vida, para tudo aquilo que nós temos. E é importante você ter uma leitura sistemática da Bíblia. Há muitos podem dizer, mas eu tenho a minha leitura da revista, da EBD, ou então eu tenho a minha leitura lá do presente diário, que eu faço todo dia. Ótimo, maravilhoso, mas e a sua leitura? Aquela leitura sistemática, né? Eu, por exemplo, estou lendo o livro de Salmos, terminei de ler o primeiro, agora um pouco antes, né? Terminei de ler a palavra de Deus, comecei a ler de Atos até Apocalipse, li do livro de Atos até Apocalipse, agora peguei nos Salmos, vou dos Salmos, passar pelos poéticos, vou passar pelos profetas, depois irei até os 4 evangelhos, depois vou voltar lá para Gênesis e fazer os livros históricos todos. Por quê? Eu preciso desse alimento diário da palavra de Deus e ir meditando nele, colocando a palavra de Deus como fonte inesgotável para a minha vida. Não é? O texto diz aqui, antes tenho prazer na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Se você tiver dificuldade para uma leitura bíblica diária, você pode pesquisar na própria internet, olha, planos de leitura bíblica. Você vai ter lá planos de leitura bíblica diária para um ano ou por menos tempo. Até aplicativos que enviam para você os textos, né? Mas o legal é você correr atrás, né? Muito bom.
Então, quando nós olhamos para isso, vamos ver o que o salmista nos diz. O salmista diz aqui, olha, que a marca da felicidade que desfruta de uma fonte espiritual inesgotável, ele começa com uma expressão aqui, versículo 2. Ele diz, bem-aventurado aquele que não faz isso, nem aquilo, nem aquilo outro, né? Não anda no conselho, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, ele diz. Presta atenção nessa palavra aí, nessa expressão, pelo contrário. Essa expressão, ela fortalece, ela corrobora o argumento do versículo 1. Essa pessoa é feliz que faz isso ou que não faz aquelas coisas erradas, porque ele faz essas setes. E por que ele faz tudo isso? Por que ele está dizendo? Ele diz assim, ó, porque essa expressão, ela vai mostrar, ela como se ela introduzisse uma conclusão agora, e ela dá ênfase ao ensino do versículo 1. Ele é feliz porque ele tem uma atitude de caráter transformado, ou seja, o Salmo reforça que é feliz, realizado, a pessoa que tem Deus, o Senhor, como razão e como fonte absoluta da sua vida. Há uma frase que diz o seguinte, no centro da nossa história, a tua palavra, ó Deus, conduz os nossos passos. No centro da nossa história, a tua palavra, ó Deus, conduz os nossos passos. Que frase bonita, gosto muito dela, porque mostra que a palavra de Deus é maravilhosa nas nossas vidas, ela é a única fonte espiritual inesgotável, ela é suficiente a nós. Ela é suficiente a nós. E quando olhamos para isso, nós temos que entender, por exemplo, o nosso mundo, o tempo que nós temos vivido, essa pandemia, ou até mesmo esse tempo agora, por exemplo, ontem, como disse, foram eleições, né? Eleições municipais, e tantas pessoas às vezes estão preocupadas ou tristes, né? Ou então eufóricas demais às vezes ele mesmo foi eleito para alguma coisa, ou um candidato, um familiar, alguém muito próximo. Mas Deus está dirigindo isso ou não? Deus tem que dirigir, Deus tem que dirigir. Eu fico pensando, tantas pessoas precisam de atendimento na saúde, né? Questões sociais, essa pandemia, tantas famílias precisam de renda, de alimentação, tanta necessidade que a gente vê. Olha aqui perto, aqui em Itapira, pertinho da nossa convivência, tudo aquilo que nós vemos. E agora está na hora de realmente as pessoas dizerem, não, o cargo que Deus me deu, essa ocupação que Deus me deu como político, tem que ser para a glória de Deus, não é? Às vezes a gente vê políticos que entram na política e depois saem ricos, né? Então, ela tem que ser a fonte absoluta da vida, a palavra de Deus, para que não caia nas armadilhas do diabo. Então, não são questões humanas, poderios humanos, empoderamento humano, digamos assim, né? E qualquer que é razão para a vida, mas sim aquilo que Deus diz. Então, precisamos ficar firmes não só na questão da política, em todas as áreas, né? Porque é Deus que cuida. Por que a palavra é uma fonte inesgotável? Diz aqui, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, porque ela o que é? A lei do Senhor. Essa palavra, lei, quer dizer direção, orientação. Ou então pode ser colocado como uma instrução que é pedida em situação específica, no sentido de instrução realmente, a lei de Deus, tantas coisas, mas aqui quer dizer realmente a lei, não é? Por que uma fonte inesgotável? Porque ela é a lei do Senhor para a nossa vida. Não é que está dizendo aqui, ó, a Bíblia então contém um conjunto de regras, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Ela me diz aquilo que eu devo fazer, ela me diz aquilo que eu não devo fazer, mas não é uma obediência cega, não é uma obediência moral. Eu tenho a palavra de Deus como revelação de Deus para a minha vida e como uma fonte espiritual inesgotável, porque meu coração pertence ao Senhor e eu tenho que obedecê-lo com o prazer da minha vida, como diz o texto, antes, seu prazer está na lei do Senhor. Essa palavra prazer é alegria, um desejo imenso, é como se fosse umas joias raras e caras, é um tesouro que eu tenho, é a minha ocupação, o propósito da minha vida, o negócio, é algo que é o que? Agradável. Então a palavra de Deus é uma fonte que traz verdadeira realização para a nossa vida. A palavra de Deus é a fonte que traz verdadeira realização para a nossa vida. Então, nesse sentido, eu quero perguntar para você,
Você tem sido realizado com aquilo que Deus quer para você? Você tem sido realizado diante daquilo que Deus quer, que você entende? Há um texto muito lindo lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E lá em Romanos 12, Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Boa, agradável e perfeita. Jesus, nos evangelhos, ele disse por várias vezes que se alguém quer vir após ele, segui-lo, deve o quê? Renunciar tudo. Renunciar todos os seus interesses, toda a sua vida para servir ao Senhor. E aí Deus vai colocando todas as coisas. É na realidade isso. Vinde a mim, Jesus diz também, troque de fardo comigo. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. Ela é a fonte que traz realização para a nossa vida. E nessa manhã eu quero convidar você a orarmos. Amanhã nós continuaremos falando sobre a meditação nessa lei de noite. Mas eu quero convidar você a orar e colocar a sua vida diante de Deus e dizer, Senhor, por favor, eu preciso ter essa palavra do Senhor como fonte espiritual inesgotável na minha vida. Às vezes nós ficamos nervosos, preocupados, aflitos e nós nos preocupamos com tanta coisa e nos esquecemos que Deus, Ele é o quê? O Senhor absoluto. É Ele que cuida de todas as coisas, é Ele que mantém todas as coisas. Hoje a meditação do presente diário, se você já ouviu, já tem acesso a ela, né? Ela diz lá, o tema dela é ser suficiente. Que Deus é suficiente para todas as coisas na nossa vida. Às vezes nós ficamos muito preocupados em questões financeiras, questões de saúde, devemos nos preocupar, mas a nossa preocupação tem que ter um local próprio para lançarmos elas, que é no Senhor, como diz Filipenses 4, versos 6 e versos 7. Por isso eu convido você nessa manhã, vamos orar a Deus e pedir a Deus, Deus, que essa fonte inesgotável seja o único lugar onde eu possa buscar solução para a minha vida. Pai amado, Deus querido, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, obrigado pelo grande amor que o Senhor tem pela nossa vida. Obrigado pela chuva que o Senhor está mandando agora, chuva que vem, ó Pai, refrescar o ambiente, trazer uma temperatura muito agradável, mas também, ó Pai, as chuvas de bênçãos que o Senhor manda na nossa vida, que traz alegria para a nossa alma, para o nosso coração, refrigério, traz todo o conforto que precisamos e o consolo. Obrigado, Pai, porque mais uma manhã estamos aqui, o início desta semana, né, segunda-feira, e podemos colocar nossa vida diante do Senhor, dizendo como amamos o Senhor, como precisamos do Senhor, como o Senhor é o único que é suficiente para nós. E eu clamo a Deus que a palavra do Senhor, como o salmista diz, que nós tenhamos prazer nessa lei do Senhor, prazer em buscá-la, prazer em obedecê-la, prazer em ler a Bíblia diariamente, ó Pai. Abençoa o nosso coração, nos desperta cada vez mais para isso. Eu clamo a Deus por cada família, por cada vida, todos os que estão vendo esse vídeo agora ao vivo, aqueles que estarão visualizando depois, ó Pai, que o Senhor nos dê cada dia mais alegria, refrigério e aquilo que precisamos, ó Pai. São muitas as nossas necessidades. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida da saúde, cuida, ó Pai, do consolo aos enlutados. Ó Pai, que o Senhor renove as forças dos cansados, que o Senhor dê novo ânimo realmente àqueles que estão cabisbaixos, que o Senhor nos mostre, ó Pai, como somos carentes do Senhor, como o Senhor pode agir em nosso favor. Abençoa os enfermos, eu insisto que o Senhor cure, ó Pai, cure os que estão com câncer, há muitos que estão com muitas dores, ó Pai, com preocupações quanto ao tratamento, ó Pai, faz a cura necessária. Os que estão acometidos do Covid-19, que o Senhor também tenha misericórdia, que o Senhor cure, ó Pai, que o Senhor liberte. Cuida, ó Pai, também, eu clamo por essa situação da pandemia, nós precisamos tanto da vacina, ó Pai, que a vacina seja a solução vinda do Senhor, não um item de disputa política, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, e muito menos um item de enriquecimento financeiro. Que o Senhor faça essa obra, porque precisamos muito, ó Pai. Eu clamo também por todos aqueles que foram eleitos, prefeitos e vereadores,
em todo o nosso Brasil, que o Senhor dê a eles o entendimento que foram eleitos como oportunidade de servirem o povo, de serem instrumentos do Senhor, como diz a palavra do Senhor, e que entendam isso. Aqueles locais, aquelas cidades que ainda terão segundo turno, Pai, que o Senhor dê orientação à população para escolherem seus prefeitos e vice-prefeitos de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que é do Senhor, Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa a renda de cada família, o pão de cada dia para cada lar. Cuida, Pai, o Senhor sabe a necessidade do meu coração, a necessidade da minha família, de cada um que está nesse momento orando junto comigo. Eu peço, Pai, que o Senhor nos supra, que o Senhor dê tudo aquilo que é necessário. Obrigado pelo seu grande amor, obrigado pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aí, todos que estão participando ao vivo, né? Tem vários aí, que Deus cuide das suas vidas. Quero lembrar se esse vídeo edificou a sua vida, para você compartilhá-lo, para que outros sejam edificados também. Tenha um bom dia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.